no estudo da palavra, às vezes não estuda a palavra, não ora, não vai na igreja. E às vezes também o que rege a vida da pessoa nas decisões do dia a dia é o coração dela mesma, é a própria mente dela. Ela não tem ali uns princípios da palavra do Senhor na vida dela. É porque Jesus disse assim, deixa eu tentar lembrar aqui um versículo que está vindo aqui à minha mente. Aqueles que praticam as minhas palavras, não. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Enfim, vamos deixar isso quieto. Mas o que eu queria dizer seria mais ou menos assim. Jesus vai ensinar que como que a gente vai identificar um seguidor dele? Como que a gente vai saber que a pessoa segue ele? Se aquela pessoa ouve e pratica as palavras dele. Nisso saberá que a pessoa é um seguidor dele. Então a pessoa não pode dizer, eu sigo a Cristo, sou um cristão. Como que a pessoa... como que veio essa palavra cristão, né, para os cristãos? Porque quando Cristo morreu, o povo, a liderança lá, imaginaram quem matou Jesus que ia acabar. Aí de repente começaram a ver pessoas pregando como Cristo, evangelizando como Cristo, ensinando como Cristo, operando as mesmas maravilhas como Cristo. E aí eles falam, lá vem o Cristo, lá vem outro Cristo, lá vem os Cristos, lá vem os cristãos. Entende? E aí nasceu essa palavra cristão. Não tem na Bíblia assim propriamente dito, se eu não me engano, acho que tem uma vez escrito essa palavra, que é justamente isso, a palavra cristão, para identificar os seguidores daquele Cristo que eles haviam matado. Entendi? Né? E aí, hoje eu vejo que tem muitas pessoas na igreja, aliás, fora da igreja, que já estiveram na igreja, mas que ainda mantém essa palavra, talvez até profeticamente, no sentido de que um dia eu vou voltar, um dia eu estarei firme, né? Mas você diz que era católico, mas praticante. O que você praticava? Quando eu cito essa palavra praticante, para ficar mais fácil de reformular no entendimento das pessoas, porque eu gosto de dizer, porque devido a muitas pessoas, você pergunta para ele hoje, o que você faz? Você é católico, você é crente, você é evangélico? E aos que forem católicos, automaticamente ele fala, eu sou católico, mas na verdade ele não é nada, né? Então por isso que eu uso essa palavra praticante, porque quando uma pessoa fala para mim, eu sou praticante, eu sou um católico praticante, logo eu já entendo que ele vai na igreja, ele tem um compromisso com a palavra de Deus, ele tem um compromisso com a igreja, né? Ele é dizimista, ofertante, faz esforço de estar trabalhando com os irmãos, de estar ali somando junto, né? Eu comparo hoje, quando eu frequentava a igreja evangélica, que eu ia só para visitar. Ainda essa noite eu estive conversando com um irmão que foi bênção na minha vida, né? Creio que foi através dele que hoje eu estou onde eu estou, mas assim, então eu ia direto, foi quase 3 anos visitando as igrejas, qual aquela que enquadrava no meu perfil e tentando analisar, né, se era aquele mesmo que eu queria. E eu costumava dizer, a pessoa falava, você é crente? Eu falava, eu sou crente, não evangélico. Era o meu modo de entender, porque crente porque eu creio. Evangélico eu entendia que era quem estava numa igreja evangélica. Então eu costumava dizer isso, eu carrego isso comigo, né? Não sei se é o certo, mas é o meu modo de entender, para ficar mais fácil o entendimento das pessoas. Então praticante é porque eu era dizimista. Na verdade, assim, eu uso dizer que eu só não fui padre. Mas você teve cargos, funções dentro da igreja? Tive muitos cargos, fui secretário, fui professor de crianças, de adolescente, que lá nós temos 3 fases, né? Nós temos a primeira fase, que é a primeira comunhão, batismo, primeira comunhão e crisma. Ou seja, não vou entrar nesse detalhe, senão vai ficar muito longe, né? Para me explicar. Mas sei sobre todos eles, a finalidade de todos eles. Você deu aula para todas essas fases? Isso. E fui também dirigente. A gente era primeiro e segundo dirigente, era eu e uma outra moça lá. E aí, quando não saía para me fazer curso,
ficava um. A Aham. gente éramos em 2. Sim. Então, chegou uma época que, devido a pouca população, eu tive até 3, 4 cargos. Ser dirigente, secretário e catequista. E o que fez você trocar de religião? Creio eu que foi o conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz para nós: conhecereis a verdade vos libertará. E aí Deus levantou um senhor que eu fui fazer uma construção perto da casa dele, que até hoje a gente é amigo demais. E aí ele simpatizou comigo, porque eu gosto muito de respeitar as pessoas mais velhas, crianças, defendo. E aí eu acho que ele simpatizou comigo e falou: esse aqui, ele viu algo em mim. E ele ficou 3 anos indo lá na minha casa. Quando ele não estava na minha casa, estava na casa dele, tomando chimarrão, evangelizando, e ele falando da palavra de Deus para mim, de uma forma sobrenatural, entende? Sim. E de que aquilo me despertou. Eu falei: mas se esse senhor, e muitas das vezes ele pediu até algo assim relacionado ao português, que ele não conseguia ler, que ele não sabia ler. E eu falei: mas esse senhor, com toda essa dificuldade, não sabe ler e sabe de tudo de Deus. Ele estava pedindo para você ensinar ele ler. Ler. Você era professor, você dava aula e ele queria aprender a ler. Não, nessa época eu não era mais professor, né? Eu estava Sim, aqui na cidade, assim. Mas você tinha técnica de professor, eu né? tinha técnica. Você já tinha dado aulas antes. Já tinha dado aula. E 4 aí- anos lá no sítio. Aí um senhor de idade que queria aprender a ler. Ele falou para mim assim, ele citou: Luiz, às vezes eu deparo com um versículo, tipo assim, no século 20, no século 21, e aí lá vai estar em algarismo. Sim. E eu gostaria de saber. Aí eu ensinei de uma forma assim, sabe? Letra por letra, e coloquei os números numerais naturais na frente e fui explicando para ele. E ele gravou. Ele é bom, ele é bem inteligente. Ele não sabia ler algumas coisas, mas de Algumas Bíblia ele entendia bastante. Ele entendia bastante. E aí ele foi pedir ajuda e ao mesmo tempo ele já começou a te evangelizar. Ele me evangelizava. A gente tomava o chimarrão junto, mas as nossas conversas sempre eram obra de Deus, e aquilo me despertou. E eu passei a estudar a Bíblia lá onde eu trabalhava na Eletronorte, sábado, domingo e feriado, que eu tinha mais tempo. Eu sempre estava lendo a Bíblia, orando e pedindo a Deus inteligência e entendimento, me capacitasse, porque eu queria ser igual ele, né? E aquele Senhor, não era para engrandecer ninguém, mas porque eu via que aquilo era uma coisa linda, e eu tinha um desejo também de fazer o que ele fazia, que é falar da obra bem clara do Senhor, de uma forma bem esclarecida, que todos entendessem. E aí Deus foi trabalhando no meu coração devagarzinho. Eu comecei a seguir a igreja dele lá, e até chegou um ponto que eu tomei a igreja decisão. dele era qual A igreja? Presbiteriana Renovada. Maravilha. Mas mesmo assim eu não me converti lá na igreja dele, né? Eu era convertido, mas... E ele sentia, ele falava para mim: você está convertido. Você só precisa abrir a sua boca e confessar perante os homens. E aí então, devido a um determinado tempo, a gente já tinha o desejo de ter filho, e a minha esposa veio engravidar. E aí, na verdade, nessa gravidez, a gente foi ver, não era uma gravidez. Era uma gravidez, mas era, digamos assim, para quem entende, é um fugo morto. Ou seja, um embrião que ele começou a desenvolver e ele morreu. Ele passou a ser um fugo morto. Os especialistas dizem assim. E ele vira mola. E aí, com o tempo, se a gente não descobrir a tempo, né, ele vira câncer. E aí foi onde que nós entramos no desespero. E a minha mulher, eu cheguei e falei para ela: ó, se Deus nos ouve, e a Bíblia diz que eu já estava mais seguro, né, no que eu ouvia, e ele pregava, que eu lia. Eu falei: a Bíblia diz que quando nós precisarmos entrar no nosso quarto, feche sua porta e ora, que ele vai nos ouvir. Então, joelho do outro lado de lá, que é o joelho do lado de cá. Você ainda nem estava inserido em uma igreja evangélica, Não. mas já tinha sido discipulado por esse senhor. Sim. E agora a sua esposa
nessa dificuldade da saúde aí, né? Sim. Como é que é? Fungos mortos? Né? É um fungo morto. Um fungo morto. Corpo morto, né, que eles falam. Um corpo morto. E aí você agora já começou a inspirar a sua esposa a ter fé e a orar. Positivo. Só que desde já eu percebi que ela não tinha tanto convicção igual eu tinha já, né? Aham. E aí ela ficou do lado da cama, a gente pegou um do outro e nós começamos a orar, falar com Deus, chorar. Na verdade a gente não sabia nem que era orar, né? E na verdade nós estávamos orando. A gente começou a chorar e clamar ao Senhor e a gente queria ser o filho dele e que ele se nos valesse. Eu fiz uns compromissos com ele e falei para ele que a partir daquele dia em diante, tudo que eu fizesse que não agradasse o Senhor, eu não faria mais se ele me socorresse, e que eu queria ser o filho dele de verdade. E comecei a colocar as minhas situações, né? Uhum. E fiz um propósito com ele. Então, assim, por isso que eu digo que não foi um convertimento pela igreja, e sim por um homem levantado. Deus levantou para me evangelizar, para me despertar, na verdade, né? Porque o resto eu busquei, eu corri atrás. Então hoje eu costumo evangelizar as pessoas dessa forma. Corra atrás dos seus objetivos. Você quer Deus, não espera que alguém traz para você. Vá. É interessante. Exemplo, às vezes a pessoa pensa que o sistema religioso é a porta do céu, né? É a porta do céu. O sistema religioso, a igreja A ou B. E o Senhor vai dizer para nós que cada um de nós faz parte do corpo dele. Então Jesus é a cabeça e cada um de nós somos membros que compomos o corpo dele. Esse Senhor, por exemplo, que te evangelizou, ele era alguém que estava inserido no corpo. Por isso tinha a unção do corpo. Positivo. Corpo de Cristo. Até gosto de pregar lá na igreja assim. Eu pergunto, alguém já viu Jesus andando por aí? Aí é claro, não vi. Aí eu falo, bom, você está vendo aqui agora. Eu estou conversando com você. Porque se Jesus é a cabeça e eu faço parte do corpo, então eu sou o corpo de Cristo andando na terra. Quando eu entro dentro do serviço, eu sou o corpo de Cristo. Quando eu chego dentro da minha casa, eu continuo sendo o corpo de Cristo. Então Cristo continua andando entre nós, fazendo, ensinando, operando, através do corpo dele. Exemplo, ele mandou esse Senhor na sua vida, né? Parte do corpo dele, embora não através do sistema religioso, da igreja em si, do corpo, a organização, né? A instituição, mas através do corpo dele, que era um dos membros do corpo dele, que era esse Senhor, né? Sim, e aí a gente, depois daquela oração, quando foi de madrugada, 3 horas da manhã, a minha esposa abortou. E ela me chamou, né, e vem ver. Depois da oração que vocês fizeram? Depois da oração de manhã, no mesmo dia, no outro dia no caso, nós fizemos à noite, de manhã, de madrugada, ela foi no banheiro, que nós temos o costume de, assim, a gente toma bastante água e no banheiro de manhã. Sim. E aí ela abortou aqueles pedaços de carne, sabe? E ela me chamou para ver. E a partir desse aborto para cá, ela foi mais fortalecida e a gente começou a firmar mais na igreja também, começamos a buscar mais, né? E aí eu tomei a decisão mesmo de se batizar e ser mais firme, né? Foi onde que eu fiz um compromisso. Primeiro veio eu, depois veio ela. Mas aí ainda não... Só para me entender, mano. Vocês fizeram oração porque dentro dela tinha um fungo morto. Positivo. A nossa oração foi devido ao problema. Certo. Ela corria risco de vida, corria risco de pegar câncer. Isso. E vocês precisavam de uma cura. Nós precisávamos de uma cura. Na verdade, nós precisávamos de um milagre, né? De um milagre. E aí vocês dobraram os joelhos de vocês e oraram como nunca oraram. Como nunca oramos. E no outro dia, ela abortou o fungo morto que estava dentro dela. Sim. Top, e forte. Eu não sei, mas eu não lembro de ter aprofundado muito essa história com meus parentes, meus amigos, assim, né? São poucos. E eu tenho a liberdade de falar, mas assim, aquilo ali foi muito extraordinário na nossa vida, porque eu falei, nossa, uau, Deus faz mesmo.
E aí eu comecei a buscar Deus é mais. real, Deus é existe, real, né? Deus existe. Tudo aquilo que o irmão João falava para mim é verdade. Eu quero esse Deus para mim, né? E eu vou ser fiel. E aí eu lembro que eu tinha bastante, tudo quanto é tipo de DVD, do Gini Gênio, etc e tal. Eu falei, a partir de hoje, gente, eu não quero mais isso. Eu quero só ouvir louvor, coisas que engrandece, coisas que, como que fala, edifica a minha mente. E eu comecei a fazer isso. Então, assim, a igreja hoje é só, para mim, é uma porta, é um caminho, né? Mas eu quero deixar claro para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui hoje, de que nós precisamos tomar a posição. O defeito não está na igreja, no pastor. O defeito está em nós mesmos e nós não somos capazes de enxergar, né? Sim. Depois de ser 3 anos, nós não tomamos remédio. As pessoas, vocês não vão querer filho e tal. Nós falamos, não, deixa Deus agir. E eu, preocupado, chamava ela para fazer algum tratamento. Ela falava, não, Deus me curou. E eu comecei a ver assim, eu falei, nossa, a fé dela parece que está mais do que a minha, né? Porque eu estava com tanta fé, mas a ponto de dizer isso não. E ela, aí depois de 3 anos, ela trabalhando lá com ela, ficou meia para baixo. Deus abriu a porta, arrumou um emprego também. Deus deu um outro filhinho de criação. Quero mandar um abraço aí para André, se estiver nos ouvindo, viu, André? Você foi uma família que nós tivemos. Deus colocou você no nosso caminho através do Mateus, um filho que considero muito, tá? Fica aqui o meu abraço, meu bom dia aí para vocês. E aí Deus colocou esse menino, e ele fazia parte da nossa família. Ele dormia no meio de nós, eu brincava com ele como se fosse meu filho. E ela abriu mão disso tudo, né? Sim. E durante esses 3 anos que ela trabalhava, quando foi no 4º ano, Então, ela... vocês, né, Deus fez um milagre, aquilo que estava dentro, né, foi expulso para fora, mas vocês ficaram 3 anos sem filho. Sem filho. Nisso o Senhor colocou uma criança para sua esposa pra cuidar. Nós, isso, para nós. E vocês abraçaram como filho. Porque nós era supriu aquela ausência, né, aquela dor de não ter um filho. Né? E aí o Senhor foi acalmando o coração de vocês. Acalmou nosso coração, aí deu tempo ao tempo, e lá no emprego ainda ela se engravidou, sem fazer tratamento nenhum. E engraçado, pastor, eu quero deixar aqui também ressaltar, não posso esquecer disso, para a honra e glória do Senhor, preciso dizer para os irmãos, para os ouvintes, que tudo isso, irmãos, para vocês que estão nos ouvindo agora, tudo aconteceu sem ela tomar um remédio, sem nós fazermos um tratamento nenhum. E ainda vou mais além, ela tinha sido operado e tinha feito o raspado útero e as trompas danificadas, e ela não poderia ter filho, como a história de Ana. É coisa impressionante. Então, assim, isso tudo, quando eu queira desanimar, o Espírito Santo me cobra. Trago em minha memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, aquilo que o Senhor fez na vida de vocês era algo impossível. Nem os médicos já não poderiam mais fazer ela ter filhos. Não. E de repente Deus foi lá e fez vocês terem filho. Porque o médico mesmo falou, no caso de vocês, para ter um filho, só se vocês fizerem um tratamento profundo, uma assimilação, né? E eu falei, a gente é fraco, a gente não tem condições. Ele falou, então vocês têm que contentar com a vida sem filho. Mas vocês podem adotar. Eu vi assim, que ele quis, de uma forma, nos acalmar, né? Sim. Aí eu falei, não, tranquilo, pastor, não tem problema. Doutor, tranquilo, sem problema. Eu já estava mais apegado com as coisas de Deus, eu estava mais tranquilo, né? Agora a minha esposa não, ficou bem abalado. O seu João, que ia lá em casa, ela falou, nossa, a minha irmã era tão alegre, feliz, ficou. E ele junto comigo ali me dando força. Então hoje eu tenho ele como um paizão, né? E ele, se ele estiver me ouvindo lá, meu abraço aí, irmão João, você sabe que eu te amo, tá? Do fundo do meu coração, o senhor é o pai mais um pai que Deus me deu, tá bom? O senhor sabe disso, eu não preciso dizer. E ele faz parte das nossas vidas, né? Então, ele é muito importante para nós, porque foi ele que mostrou o caminho, né? Deus usou ele para nos despertar. Mas além disso tudo aí, outra vez eu estava também lá na Eletronorte,
ajoelhado, eu ajoelhei, eu lembro que era um pleno domingo, e eu tirava esse dia, né, para jejuar, orar, ler Bíblia. E ele me ensinava, falou: Luiz, se você quer ter um entendimento, você vai de manhã, você está sozinho, você entre em jejum, ora, lê Bíblia, que Deus vai falar com você. Sim. E aí eu preguei, dobrei o meu joelho, deitei na escrivania, eu divorcei, né, como eles falam. Uhum. E eu lembro que eu caí no sono, uns 15 minutos. Eu estava chorando e aí eu caí no sono, pedindo inteligência para Deus. E eu lembro que foi engraçado, né, que como Deus faz, foi bem no dia dos pais, nesse pleno dia que hoje estou aqui. Eita glória, profético. Profético. Aí ele falou: meu filho, você chora porque eu ainda vou te dar uma bênção muito especial, mas eu não consegui entender. Sim. Até porque eu não tinha confessado com a minha boca, né? Uhum. Que ele seria o meu pai e eu queria ele para minha vida. Eu precisaria disso ainda. E eu assustei, falei: nossa, eu estou dormindo no serviço, eu não entendi, Senhor, o que o Senhor quis dizer. Aí veio na minha mente, o Espírito Santo falou: abre a Bíblia que eu quero falar com você. E eu abri a Bíblia e eu lembro como fosse hoje, que é um provérbio que eu adoro muito, provérbio 3, né? Então ali eu li e sosseguei o meu coração, ele me acalmou. Uhum. E eu não contei nada para minha esposa, para ninguém, já fui correndo para esse irmão João, contar para ele. Eu falei: ele não vai acreditar porque eu não sou crente, eu estou começando agora, né? Sim. E ele falou assim, eu falei: nossa, Deus disse que eu vou ter um algo maravilhoso. Eu falei: o senhor já recebeu o sobrenatural de Deus como eu já recebi? Ele falou: conta aí. Aí eu falei, foi algo do Espírito Santo, porque eu caí num sono profundo e vi um sonho, e falou eu de dia sonhando no serviço. Ele falou: você espera que é o quê? Eu falei: eu não sei, filho não é, porque o médico disse que a minha esposa é impossível de ter filho, então para ter um filho eu espero que ela seja batizada, aceita Jesus. É tudo que eu quero e vejo nela a firmeza dela estar seguindo a igreja junto comigo, evangélica. Isso é que eu espero, então eu espero que seja isso. E aí no final do ano a gente ouviu o Marcelo Stucco à noite. Um abraço aí, pastor Marcelo Stucco, te considero você como meu pastor, tá bom? Você foi peça fundamental nas nossas vidas e eu creio que foi na vida de outros também, tá bom? Um abraço para todos ali, né? Abraço para todos ali, Marciane, Vladimir, pessoas incríveis, né? Amo essa família aí, meu turma, abraço. E a turma toda que está lá também, nos ouvindo agora. A turma toda aí, meu abraço abraço, irmãos. Então, assim, a gente ouvia eles à noite e aí ela falou: eu quero visitar essa igreja. Eu lembro que foi logo no início, praticamente só tinha a família deles. E a gente começou ali, ela foi uma vez, gostou, eu falei: e aí? Ela falou: senti algo maravilhoso, senti algo que me descansasse, eu senti um alívio, quero voltar mais vezes. E nós voltamos mais vezes, e eu continuei orando. No final do ano, ela pediu batismo, se converteu, pediu batismo, e no dia do batismo dela, Deus focou três luzes na cabeça dela. Eu falo 3 luzes assim, diferentes lugares, que eu tenho as fotos lá pra... E aquilo eu invoquei que aquilo que era um sinal de Deus. Sim. Contei pro irmão João de novo, mas não falava nada para ninguém. Uhum. Ele falou: pode ser um sinal, você cria? Eu falei: muito. E aí depois desses 3 meses, foi um final de ano, na virada do ano. Depois dos 3 meses, foi em janeiro, fevereiro, em março, ela descobre a gravidez. Oh, glória. Aí eu comecei a entender, fazer aquela... Hoje ele tem quantos anos, seu filho? Hoje meu filho tem 9 anos, a minha benção. 9 anos. Onde um tá, o outro tá junto. Estamos juntos. É o chiclete do pai. Ele queria vir aqui. Eu falei: não, Podia ter trazido, colocava ele aqui, ó. Ia ser uma mas vai bênção. ter oportunidade. Tá lá com o vô dele que não estava bem, né? Bom que vale por 2, né? Ele é ativo, né? Legal, uma pessoa incrível. E aí, a minha história é bem grande, né, pastor? É uma história comovente, uma história que eu acho que 2 dias seria pouco para contar, só os depoimentos que Deus fez na minha vida. Edgar, eu queria essa história mesmo, porque nós estamos vivendo uma geração que
cada dia que passar daqui para frente, nós vamos ver filho sem pais. Todos os especialistas apontam para isso. Quanto mais para frente, mais filhos serão gerados sem a paternidade do homem ali. Sem, né? Por quê? Porque antes, por exemplo, no tempo dos antigos, uma pessoa casava cedo, às vezes, mas não separava mais nunca. Às vezes, a mulher, por exemplo, não tinha uma vida feliz do lado do homem, porque às vezes o homem era agressivo, o homem bebia demais, traía a esposa, não é assim? Mas não se separavam. Então, o filho crescia ali com o pai e com a mãe, certo? Aí as mulheres, em certo sentido, tiveram grandes vitórias na área profissional, conseguindo a independência financeira, não precisando mais estar debaixo de tantos abusos. Foi uma grande vitória para as mulheres. Então, hoje, as mulheres não precisam estar debaixo de um abuso, de um marido que fica bebendo e batendo, espancando, de um marido que sai na quinta e volta na segunda e gasta todo o dinheiro, deixando ela e os filhos com fome. Hoje a mulher não precisa mais passar por isso, ela tem condição financeira de autoexistir e cuidar dos filhos sem o marido. Por outro lado, entrou também agora a imoralidade, a sexualidade, a sensualidade, que é um comércio gigantesco, bilionário. Hoje as músicas para vender tem que falar sobre sexo. Uma novela tem que tocar no assunto, um filme, a roupa, que for vender tem que ser sensual, senão a roupa tradicional ela não vende tanto quanto uma roupa mais sexy. Não é isso? A moda, produtos de beleza, tem que deixar a pessoa mais sexy, senão não vende tanto. E essa sexualidade, essa sensualidade está vindo agora desde a infância. Desde os 10 anos de idade, as crianças estão assistindo coisas que a gente não assistia com 20 anos. Até menos, né? Até menos. Então, assim, é uma sensualidade absurda, né? E aí agora também não tem mais aquele padrão ético, moral, de que não pode. Eu moro em frente a uma praça e na minha praça lá, na minha praça, a praça em frente à minha casa, ali a gente vai ver vários adolescentes com aqueles funk proibidão, fumando noia. Inspira algo do mundo. Ali com seus 13, 14 anos, 12 anos, e por incrível que pareça, um monte de menina. As meninas, assim, aparentemente bem vistosas, e meninas aparentemente até controladas financeiramente, não são aquelas pessoas pobre, entende? Mas que são soltas. Jovens, crianças que são soltas, que os pais não, talvez está trabalhando e fica em casa aqui, menino. E o menino não fica em casa, o menino vai tudo para a praça, vai para alguns lugares, por causa de amigos e tal, né? E ali eles vão lá, né? E fica lá aqueles adolescentes com aquelas músicas, fumando aquela noia, os pais nem sabem. E música bem depravada mesmo, não tem nem como você soletrar aquele trem, né? Então, o que acontece hoje? Entrou a onda do ficar, né? Sem compromisso, vamos só curtir o momento. Eu não quero namoro, eu não quero casar, não quero nada disso. Eu quero só aproveitar a noite, eu quero só aproveitar, quero só ficar, quero só curtir. E nesse só curtir, como desde que o mundo é mundo, sempre gera filhos, né? Verdade. Sempre gera filhos. A diferença de antigamente é que não tinha essa questão de ficar. Era mais escondido, retraído. E hoje... Se ficasse, você teria que honrar. Teria que honrar. Hoje você não precisa mais casar com a pessoa, você não precisa mais estar com a pessoa, né? Hoje você só dá um nome, paga a pensão, acabou. Não é assim? Então, o que acontece? Esse negócio de ficar, que nem hoje em dia, a criança, a menina, o menino pega... e leva para dentro de casa, coloca dentro do quarto. Se o pai chegar, não quero que traga nada aqui para dentro de casa, não. Você está tirando a liberdade do seu filho. Seu filho tem liberdade.
né? Então, é melhor estar aqui dentro de casa do que estar lá fora. Essa é a mentalidade, né, do mundo de hoje. Então, o que está acontecendo hoje? Filhos e filhos e filhos e filhos, e pais que não se vê na obrigação de ser pai. Não, vou dar só meu nome e pagar, eu vou ser corrupto ainda, né? Porque às vezes o pai, ele ganha X e ele vai lá e dá uma merrequinha, né, para a mãe, ainda porque é obrigado por lei, e acha que resolveu o problema. Só que aquele filho vai crescer agora sem pai, sem aquele pai que abraça, sem aquele pai que protege, sem aquele pai que cuida, Que dá destino. sem aquele pai que dá destino, porque a Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Ou seja, o arqueiro é o cara que joga flecha. Então ele pega a flecha da sua aljava, que é onde guarda as flechas, coloca na arca, e é ele que aponta o destino. Não é a flecha que escolhe para onde vai. É o flecheiro que vai, olha assim com o olho, sabe, clínico, mira o alvo e ele solta a flecha na expectativa que a flecha chegue até lá. Então, o arqueiro, ele é habilidoso, treinado e sabe onde é que ele quer jogar a flecha, né? E esse arqueiro habilidoso e treinado somos nós, pais. Então, quando os pais não conversam com filhos, não passa princípio, não passa valores, não passa educação, não passa treinamento, não passa doutrina, então esses filhos é como que se não houvesse quem lançasse a flecha. Eles são flechas sem arqueiro. A flecha não chega até o destino se não tiver o arqueiro que lança a flecha. Então, o que tem de pessoas, o que tem de jovens, adolescentes, hoje já velhos, casados, que não tiveram pais que desse para eles um destino, que desse para eles um propósito, orientação. Eu tenho falado muito sobre isso na igreja, já tem quase 2 meses falando sobre paternidade. O carinho, o amor, a aceitação, tudo isso compete ao pai passar. A palavra de afirmação: filho, você é inteligente, filho, você é um cara, filha, você é incrível, filha, você é uma gênia, né? Gênia que fala. Você vai longe, você tem uma habilidade incrível. Então, os pais, eles vão passando afirmação no caráter, nos talentos, nos dons, na habilidade dos filhos. Não é isso? Porque vai chegar um momento em que às vezes o filho vai estar desempregado, em que às vezes o filho, a namorada vai dizer: eu não te amo, não quero você do meu lado, ou o marido, a namorada, o namorado vai dizer para a menina: eu não quero você. Quem nunca chorou por um fora? Engraçado, pastor, que você falando tudo isso aí sobre família, me faz eu lembrar de as estruturas familiares. Hoje eu vejo que nós não temos mais. Eu lembro que quando eu fui para casar, o padre, para fazer o casamento, ele, se nós não passássemos por um curso de 2 dias aqui em Pimenta, na paróquia ali, ele não faz o casamento. Eu não sei se hoje ainda está, porque há anos que eu não... Mas antigamente era assim. E o que acontece hoje? Muitas pessoas entrou nessa onda de ficar porque não quer ter, na verdade, não quer ter um compromisso com a lei do Senhor, né? Ele não quer ter um conhecimento. E eu lembro que no curso lá, tudo isso foi dito para nós: é isso que você quer? Você não vai ter uma vida só mais. Você não vai ter 2 vidas, você vai ter continua tendo uma. Você só vai multiplicá-la mais. O seu grau de entendimento vai multiplicar, porque você vai ter que juntar 2 opiniões e fazer com que ela vire uma só. Vocês vão ter que chegar num objetivo. Então, assim, foi um curso que eu trouxe, que eu aprendi de uma preparação familiar, né? Ali ele pôde nos orientar que casamento, uma vez feita, é para sempre. Ali ele nos ensina que o que Deus uniu, o homem não se separa.
Então a gente trazia consigo esse princípio de pai, de mãe, de doutrina. Por isso que eu volto a dizer, eu era um católico praticante, porque eu procurava seguir todas as regras que era determinada. Né? Eu costumo dizer hoje que, para você ouvinte aí que está nos ouvindo, se você vai a uma igreja, você congrega, você está buscando o Senhor, mas você não é uma pessoa participante da obra de Deus, ou seja, você só vai, infelizmente, sinto em dizer, você não pode cobrar nada. Porque eu pensava assim comigo. Durante os 3 anos que eu segui, eu não cobrava nada de ninguém. De pastor, de irmão, de ninguém. Porque eu não me senti o direito. Esse costume eu trouxe de casa, essa educação. Eu só posso cobrar aquilo que eu ajudo, que eu contribuo. Como que eu posso cobrar uma limpeza da casa da minha esposa, uma limpeza dos pés do meu filho quando entra, se eu não ajudo a limpar? Eu não sinto na pele. É como eu estivesse limpando a igreja ontem. Eu pude observar vários dificuldades que nós encontramos ali na nossa igreja, pastor e pastor. Pude observar isso. A gente depois vai estar sentando para tentar alinhar, né, ver os pontos que nós podemos arrumar. Mas eu vi. Então eu pude reconhecer o quanto meu irmão e minha irmã que foram ali antes de mim, a dificuldade que ela passa para manter uma igreja limpinha, cheirosinha, para a gente ir lá glorificar o nome do Senhor. Então você só consegue ver a dificuldade quando você se coloca no lugar do outro, no lugar do irmão. E muitos desses jovens hoje, é isso, ele não quer ter um compromisso com Deus. Ele não quer ter uma doutrina, ele não quer ter alguém, ele não quer, digamos assim, estar por baixo das ordens de Cristo. Não, eu não posso fazer isso porque eu aprendi que é assim. Nós antigamente era diferente, né? Seja qual igreja foi, ele tinha que ter uma doutrina, ele tem que ter, se ele é católico, ele tinha que ser católico. Ou ele era católico. Eu lembro porque eu fazia parte, né, dessa comissão organizadora dentro da igreja, que a gente sentava e reunia, fulano pode batizar? Então a gente tinha que ter o aval da gente, eles faziam tinha um cartãozinho lá da igreja, eu assinava, o dirigente assinava, o secretário assinava, e passava para aquela pessoa para poder ele vir fazer esse batismo. É errado? Talvez sim, talvez não. É uma coisa que eu não posso afirmar, porque eu sei que está dentro do propósito de Deus. Não, do errado não é. Você fala se a pessoa pode ou não pode batizar? E assim, sem assim um oval nosso, sem a nossa assinatura, sem, entendeu? Porque assim, a nosso intuito era de fazer ele um cristão, de ter um conhecimento do que ele estava sendo feito, é entendeu? Claro que toda liderança, ela precisa estar em comunhão com o Espírito Santo para ouvir o Espírito Santo, senão ela toma decisões na carne, né? Mas quando os homens foram para ser batizados na água, os fariseus, e que João ouviu, o Espírito falou para ele, são raça de víbora, João Batista falou para ele, vós devem primeiro produzir frutos de arrependimento, depois vocês voltam aqui e se arrependam, porque eis que o machado está posto sobre a raiz. Então, João estava pregando sobre um arrependimento, sobre um batismo de arrependimento, as pessoas estavam se arrependendo, e de repente vem os fariseus, só para ganhar algum nome, dizendo assim, nós também nos batizamos. E quando João viu, percebeu que eles não acreditavam naquilo ali, não estavam entendendo aquela proposta. E João falou, não, primeiro vocês se arrependam, produza frutos de arrependimento. Então a igreja analisar o perfil de quem vai se batizar e ver frutos de arrependimento é bíblico, né? Porque senão você vai batizar qualquer pessoa lá e a pessoa nem está preparada e nem está no tempo dela, a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali, e aí depois ela acha que está bem com Deus e na verdade ela ainda nem encontrou Deus ainda, ela ainda está naquele processo ainda de conhecer Deus, e aí acaba estragando a experiência que ela estava começando a ter com Deus, porque ela já acha que já teve. Olha só. Eu lembro também, pastor, eu não lembrei de trazer, mas seria ótimo, eu vou te mandar para você
para você passar aqui em outra hora oportuna. Uhum. Eu nem pensava em ter filhos, a gente já teria tido os problemas, né? Sim. E eu ouvia muito de manhã aos domingos, as programações evangélicas, eu ouvia muito o pastor Dioclésio, do Espigão. E eu lembro que ele falou sobre filho e pai, nesse dia, puxando a orelha dos pais sobre filho. Uhum. E eu gravei, olha só para você ver, não sabendo eu que aquilo ia servir para mim futuramente, depois de 5, 6 anos depois. Uhum. Quando foi esse dia olhando no computador os meus vídeos, os meus áudios, o que eu poderia pagar ou não, eu deparei com isso. E aquilo foi um puxão de orelha para mim. Sim. O pastor Dioclésio foi usado 5 anos atrás, eu mesmo gravei, no intuito de servir para outra pessoa, não sabendo eu o que era para mim mesmo. Uhum. É bem legal, foi bem rápido, breve, eu vou te passar para você colocar, Manda aí. tá? Uhum. Ele falando que nós pais, às vezes nós levamos nossos filhos de del em del, nós não temos a preocupação, não temos a responsabilidade, bem duro ele foi e eu gravei. Eu lembro que eu gravei, na verdade eu nem sabia que estava gravando, você vê como é que é, como que Deus faz. Eu apertei num celularzinho que eu ouvia no ouvido, na época não era esse. Eu costumava gravar aquelas pregações para mim depois eu ouvir várias outras vezes, entendeu? Ver se Deus ia falar comigo diferente do que eu ouvi. E aí eu gravei aquilo e guardei no computador. Glória a Deus. E aí eu deparo com essa palavra aí, um puxão de orelha do pastor Dioclésio, né? Homem de Deus também tem falado muito comigo. Então assim, foi isso que é isso que nos converte, é você estar conectado e caminhar no caminho certo. Amém. E dar lugar para o Senhor que Ele... Glória a Deus. Amém. Então, nós tivemos aqui hoje conosco um período muito bom de conversa. Acabei nem trazendo a palavra hoje de pregação, porque a conversa estava boa. Testemunho maravilhoso do nosso irmão Edgar, onde ele contou o testemunho que o casal não poderia ter filho devido a uma complicação, né, na esposa, na Vera, mas que por um milagre que eles oraram ainda não sendo cristão, eles dobraram o joelho e fizeram uma oração no outro dia, aquele mal que estava sobre a esposa foi arrancado e eles entenderam que deveria procurar o Senhor. Irmão Edgar, às vezes eu fico olhando assim, em experiência como essa sua, que você era um católico, praticante, Deus faz milagre em todos os lugares, em todas as denominações, dentro da católica, em qualquer lugar onde tiver um ser humano que busque ao Senhor, Ele faz milagre. Entendi. Dentro da católica, dentro da evangélica, em qualquer outro segmento religioso, até dentro da Umbanda, se aquela pessoa orar diretamente a Deus, Deus pode ouvi-la. Né? Deus pode ouvi-la. Porque a fé, ela atravessa o mundo natural e nos leva a ter uma conversa direta com Deus. E a palavra do Senhor diz que o amor de Deus cobre toda a terra. A chuva dele derrama sobre toda a terra. Então, onde houver um ser humano que busca o Senhor, como vocês, né, que já tinha sido ali evangelizado, mas dentro do quarto de vocês, de joelhos, em secreto com Deus, vocês oraram. E eu conheço muitos testemunhos de pessoas que nem pensavam ainda vir para a igreja, né? E eles fizeram uma oração diante de Deus ali com muita força, com muita fé, e o Senhor os respondeu. Mas muitas pessoas já foram objeto da graça, do favor, da misericórdia e dos milagres de Deus. E nem por isso fizeram a decisão em Cristo Jesus. Nem por isso. É como se fosse aqueles que receberam o milagre, só um voltou para agradecer. Né? Exatamente. Às vezes algumas pessoas, por causa de alguma dificuldade ou outra, elas lembram de Deus e procuram Deus. Começa a ler a Bíblia, começa a orar, alguns começam a ir até da igreja, mas ao receber o milagre, já não tem mais por que orar, já não tem mais por que ir na igreja, já não tem por que se entregar para o Senhor. Mas eu penso que
essa pessoa, ela não está fazendo um bom negócio. Entende? Porque ela teve uma boa experiência com alguém, com um milagre, com um ser sobrenatural, e de repente ela abre mão disso tudo e volta para aquela vida de novo, né? De dependência, em vez de mergulhar nos braços de Deus. Daqui a pouquinho nós temos nosso sorteio. Pode desligar aí.